volta com entrevista importante sobre um tema que deve dominar as discussões no Brasil e no Congresso Nacional nas próximas semanas. O presidente da Câmara, Hugo Motta, decidiu indicar o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, como coordenador de um grupo de trabalho que vai debater a proposta da reforma administrativa. A gente vai recebê-lo, então, ao vivo. Vamos conversar com ele, o deputado federal Pedro Paulo. Tudo bem, deputado? Bem-vindo ao nosso Bastidores. A gente está aqui com o Daniel Rittner também, nosso diretor em Brasília, para lhe fazer algumas perguntas em instantes. Deputado, já dá para dizer que essa será a reforma, me parece que foi a reforma escolhida, dando Hugo Motta tração a esse grupo de trabalho como sua, para chamar de sua, né, na sua condição de presidente da Câmara. A gente assistiu o Arthur Lira até ensaiando entregar a reforma durante o período em que ficou presidente da Câmara dos Deputados, não foi adiante, focou na reforma tributária. Essa PEC, né, inicialmente, eu sei que vocês vão apresentar uma proposta em 45 dias, mas o que já tentou se fazer até aqui acabou sendo alvo de muitos protestos, sobretudo dos servidores públicos nos últimos anos, com essa ideia de ser uma lei contrária aos servidores. O que vocês pretendem fazer nesse sentido, para convencer a população, esse segmento de servidores públicos, de que haverá, sim, alguma alteração para mexer, né, no que se entende como privilégios, mas sem estender isso à perda de direitos? Em primeiro lugar, boa tarde, Tainá, Daniel. Obrigado pelo privilégio de estar aqui no bastidor falando para vocês. Primeiro é ter muito claro aquilo que não vai ser feito no grupo de trabalho, na proposta que nós apresentaremos da reforma administrativa. Primeiro ponto, não vamos propor acabar com a estabilidade do servidor público. O servidor público não é o causador do problema que existe hoje, dessa pouca entrega de serviços públicos, de políticas públicas do Estado, essa lentidão, esse excesso de burocracia. O servidor, ele não é o culpado disso. Ao contrário, ele é o agente que pode dinamizar essa maior entrega, essa maior performance, essa melhor performance do serviço público, essa maior percepção do cidadão que aquilo que ele está contribuindo com os impostos está sendo devolvido em melhores serviços, em um Estado mais ágil, um Estado que o ajude. Então, isso é a primeira premissa. A segunda, que eu acredito, Tainá e Daniel, que também interditou e vem interditando os debates que tiveram no parlamento sobre reforma administrativa, é acreditar que só com a reforma administrativa ela vai ser a panaceia do ajuste fiscal, né? Olha que você pode ter efeitos positivos, por exemplo, na racionalização da folha, alguma economia, por exemplo, se nós tocarmos em questões, nas questões, por exemplo, de supersalário, você pode ter um ganho fiscal, um ganho de economia, mas o objetivo principal desse trabalho e daquilo que nós entendemos que é reforma não é também fazer disso um plano de ajuste fiscal. O principal foco desse trabalho é como nós conseguimos entregar mais para aqueles que são os nossos clientes, que são os cidadãos, que é a população brasileira. Então, tudo tem que ser pensado a partir disso. Essa foi a determinação do presidente Hugo Motta, e que está estabelecendo a reforma administrativa como prioridade, você disse bem, e esse talvez seja, nesse momento, o principal patrocínio para que uma reforma dessa dimensão, com essa ambição, que possa ter a profundidade necessária para repaginar o Estado brasileiro, que busque eficiência, que traga novas tecnologias, que dê um caráter transparente às ações do poder público, que possa remunerar melhor o servidor público, trazer a questão do mérito. O ponto principal é você ter o patrocínio do presidente da casa, entendendo que essa é a reforma que o Brasil aguarda. Então, isso é muito importante dizer. Eu tenho recebido várias mensagens de pessoas preocupadas com isso. Nós não vamos acabar com a estabilidade do servidor, e nós não vamos fazer disso o principal projeto de ajuste fiscal. Nós vamos trabalhar para que a reforma melhore a entrega de serviços públicos para o cidadão.
Deputado, boa tarde, que bom tê-lo aqui conosco. Quando a gente fala em reforma administrativa, talvez o mais próximo que a gente tenha chegado de um avanço mais prático na tramitação no Congresso foi a PEC 32, apresentada pelo ex-ministro Paulo Guedes. Chegou a ter um relatório aprovado, inclusive em comissão especial na Câmara, depois nos falou mais disso. O governo atual, e a ministra Esther Dweck talvez seja quem mais lida com esse assunto no governo Lula, odeia aquele texto da PEC 32 e propõe uma outra visão de reforma do Estado em outras bases. O que eu queria saber do senhor? A PEC 32 é um modelo que o grupo de trabalho vai analisar? Por outro lado, o que sugere, o que pensa o governo Lula e o Ministério da Gestão e Inovação? É um caminho viável ou o grupo de trabalho vai propor outra coisa, um caminho do meio? Daniel, muito boa a sua pergunta. Nem uma coisa nem outra, eu diria. A PEC 32 eu também não gosto dela. Eu acredito que o debate dela foi interditado justamente por aquilo que eu falei antes. Por exemplo, atacar a questão da estabilidade do servidor não aprova aqui nessa casa, né? E nem eu, por convicção, acredito que seja o caminho. A PEC 32 tinha uma série de revisão de direitos dos servidores. A PEC 32 tinha esse objetivo de produzir ajuste fiscal. Ela teve uma série de problemas nessa tramitação, por isso que ela está parada. Ela tem alguns pontos que eu acho que tem que ser estudados, que podem ajudar, como, por exemplo, nós não vamos tratar de estabilidade, mas o servidor estatutário não é o único RH, a força de trabalho que o Estado pode dispor para prover serviços públicos. Se a gente flexibilizar, por exemplo, a utilização de outros serviços, como, por exemplo, serviços temporários, né? Contratações temporárias para determinadas áreas. Então, isso consta da PEC 32 e pode ser trazido. A PEC 32 falava um pouco sobre também privilégios na questão dos supersalários. Isso pode ser enfrentado no grupo de trabalho na reforma administrativa. Agora, de outro lado, eu falei nem uma coisa nem outra, desculpa, só para... também tem divergências em relação à proposta de reforma administrativa que apresentou o Ministério da Gestão, a ministra Esther Dweck, com o máximo respeito, mas, por exemplo, os critérios de progressão de avaliação de desempenho que constavam do projeto de lei que nós aprovamos essa semana e que motivaram o presidente Hugo Mota a retirar a parte da reforma administrativa e jogar isso para o grupo de trabalho, é algo que tem também divergências aqui na casa em relação a esse modelo. Para ficar nessa linha de raciocínio, peço perdão a Tainá, porque estou roubando um pouquinho o tempo dela, mas só para ficar nessa linha de raciocínio aqui, deputado, quanto à avaliação de desempenho, que é um tema que sempre se discute, porque a sensação, a percepção de todo mundo é que o servidor público não está submetido a uma avaliação de desempenho real, justa, objetiva, que pode inclusive fazer com que os servidores mal avaliados saiam do serviço público. Isso é um tema que o senhor vai enfrentar? Que eles mal avaliados saiam do serviço público, não. Eu vou repetir aqui, nós não vamos tratar de fim da estabilidade. Até porque existem regras de desligamento do servidor público por outros motivos. Agora, o que nós vamos fazer, o que nós vamos propor é o seguinte: criar um critério, um planejamento com metas, com indicadores absolutamente críveis, pactuados com cada um dos ministérios, conhecidos pela população, a partir daqueles indicadores, um plano de aferição de desempenho, um modelo de desempenho que não seja individual, porque, em geral, essas avaliações individuais basicamente vira um conluio entre chefe e subordinado hoje, e amanhã o subordinado vira chefe e o chefe passa a ser avaliado, e isso não funciona como critério de desempenho. A população não percebe essa avaliação de desempenho como algo que melhorou a sua vida. Então, agora, para que o servidor, por exemplo, possa receber um bônus, um 14º salário, um 15º salário, vai sim existir um critério para que aquele que quer se diferenciar, aquele que quer trabalhar mais, se dedicar, que buscou ser mais eficiente, que se dedicou, ele possa sim receber uma parcela a mais do que aquele que se acomodou.
aquele que não se dedicou. Essa é um componente até de reconhecimento e aumento de ganhos para o servidor, que pode ser feito sem ser essa espada no pescoço, não, se você não cumpriu aquele critério, você está fora do serviço público. Então, é inverter a lógica. Você busca o incentivo, trabalha o incentivo e o reconhecimento do bom resultado. Isso funciona. Isso aqui não é algo teórico, não, tá, Daniel? Existem várias experiências no Brasil e eu, particularmente, trabalhei junto ao lado do prefeito Eduardo Paes, na cidade do Rio de Janeiro. Nós desenvolvemos um modelo de incentivos baseado na meritocracia, sem mexer na estabilidade do servidor público. Funcionou, e lá não é pequenininho não, tá? Na cidade do Rio de Janeiro são 212 mil servidores, todos eles estão sob esse guarda-chuva desse plano, onde tiver bom desempenho, bater metas, significa aumentar salários, aumentar ganhos. Por exemplo, se você aumentar a cobertura do programa de saúde da família em X%, você é reconhecido, as equipes são premiadas. Se você aumentar o IDEB das escolas da educação básica, os professores que tiverem os melhores resultados ganham mais do que aqueles que tiverem pior resultado. Então, isso é você trazer um incentivo, um mérito para desenvolver, para produzir melhores serviços para a população. E não é só o exemplo da cidade do Rio, não. Rio Grande do Sul tem bons exemplos, Pernambuco tem bons exemplos, Ceará tem ótimos exemplos. É pegar o que está dando certo aqui e fora e apresentar uma proposta ambiciosa para melhorar essa percepção e as entregas do poder público. Deputado, o governo inicialmente foi refratário a qualquer discussão sobre reforma administrativa. A gente viu isso nos últimos anos ali da gestão Arthur Lira. Sempre parecia um temor quando o assunto chegava ao Palácio do Planalto que Lira fosse levar esse assunto adiante. Diferente da reforma tributária, quando o Fernando Haddad, o governo teve toda a boa vontade também até para compartilhar a paternidade dessa reforma tributária. O líder do governo, José Guimarães, já bateu esse assunto com o Palácio do Planalto, mas em linhas gerais disse que sim, é um assunto aí que preocupa, mas que o presidente Lula não vai atrapalhar e que mandou seguir com os trabalhos, dar andamento a esses trabalhos. Você falava da ministra da Gestão, Esther Dweck. É possível, na sua avaliação, contar com o apoio do governo? O governo vai entrar de alguma forma com a digital nessa proposta encabeçada pela Câmara dos Deputados? E para a gente também concluir, qual é o prazo trabalhado para entregar essa reforma, deputado? O prazo, começar pela última pergunta, o prazo é 45 dias, nós estabelecemos o dia 7 de julho, uma segunda-feira. Para aprovação. O 7 de julho, dia D, para que o grupo de trabalho entregue um conjunto de propostas. O presidente Hugo Mota tem a expectativa que, nesse primeiro semestre, seja possível colocar em discussão e votação esse conjunto de propostas. É um prazo apertado, sob o olhar aqui da coordenação do grupo de trabalho. Nós vamos cumprir esse prazo, até porque, se nós estamos querendo propor uma reforma administrativa para melhor entrega do serviço público, a primeira demonstração tem que ser política e de produção legislativa do grupo entregar no prazo, não atrasar. Então, assim, isso vai ser feito, então o prazo está dado agora. Claro que colocar isso em votação vai depender também da nossa capacidade de convergir diferentes visões sobre a reforma administrativa dentro do próprio grupo de trabalho, que terão representantes de todos os partidos, e trazer o governo em todos os momentos desse processo. Isso é muito importante. Logo que o presidente Hugo Mota anunciou a criação do grupo, imediatamente o time da ministra Esther Dweck se colocou à disposição para estar participando dessa discussão. E aí, respondendo a sua primeira pergunta, Tainá, eu acredito que esse debate é aquele ponto que eu insisto. Sempre tem sido interditado o debate da reforma administrativa quando você coloca como o principal vilão dessa história o servidor público. Quando você tenta trazer para a reforma administrativa a questão da estabilidade do servidor, sempre esse debate vai ser interditado. Então, quando a gente afasta isso e olha sob o ponto de vista a reforma sobre outra perspectiva, a perspectiva do incentivo,
a perspectiva do planejamento, do mérito, na verdade, a reforma sendo um ganho para o servidor para entregar mais à população, a gente tira 80% dos problemas. Tem outras divergências, sim, por exemplo, eu tenho algumas divergências em relação ao Ministério da Gestão, hoje em relação ao critério de avaliação. Eles insistem que o critério tem que ser a avaliação individual. Tem outros pontos também que a gente diverge, são mais complexos e técnicos, mas eu acredito que é possível ir tirando essa interdição da estabilidade, a gente avançar numa proposta de consenso. Perfeito. Deputado, agradeço demais o tempo. Fica aqui o espaço aberto para quando tiver a proposta concretizada do grupo de trabalho, voltar a conversar com a gente sobre os detalhes. Deputado Pedro Paulo, ele vai coordenar esse grupo de trabalho para discutir a reforma administrativa na Câmara dos Deputados. Bem-vindo, até uma próxima. Obrigado, Tainá. Obrigado, Daniel. Prazer estar com vocês de novo aqui, sempre à disposição.